Larry Crabb, O Silêncio de Adão. É um livro onde o conhecido autor Larry Crabb, a partir da sua interpretação do silêncio de Adão durante a tentação de Eva, ele então no seu livro, ele fala sobre os problemas do homem quando se mantém em silêncio diante de situações onde ele deveria falar, deveria se manifestar. Segundo Larry Crabb, Adão permaneceu em silêncio diante da tentação de Eva, quando deveria ter falado. O silêncio de Adão passa a ser então o começo da falha de cada homem. Está na hora dos homens recobrarem a voz. Primeiro, nós devemos ouvir a Deus e depois falarmos. A obra mais profunda e duradoura de Deus realizada no homem é exatamente nos seus momentos de isolamento, é quando estamos sós. Ele fala do exemplo quando Deus tratou com Moisés, com Davi, com Elias e tantos outros, exatamente em desertos, cavernas. É nestes momentos onde muitas vezes o silêncio que ser o ponto dominante, onde Deus retoma o diálogo com seus filhos. E por isso a importância do falar para Deus. Os homens das gerações anteriores, segundo Larry Crabb, se defrontavam com intensas batalhas pessoais sozinhos por anos, mas sempre buscaram em Deus uma solução. Haverá um tempo em que os homens serão mais conhecidos por sua influência espiritual do que pelas suas realizações e sucessos mediante os seus talentos. Nós temos dificuldade em deixarmos os nossos arcos e flechas e pegarmos bacias e toalhas. A vida em si exige continuamente que os homens façam sempre mais do que se acham capazes de fazer. É uma realidade constatada, seja enquanto pais, enquanto filhos, enquanto maridos, enquanto funcionários, patrões. A vida sempre parece exigir mais do que somos capazes de fazer. Deus transformou um deserto em paraíso e o entregou a Adão, e o seu trabalho lhe dava uma extensa satisfação. Da mesma forma, o cristianismo começa em Deus e não no homem. Ele, Jesus, é o nosso ponto de referência. E Gênesis nos convida a retornarmos ao nosso propósito original, que é caminhar com Ele no jardim. Lutamos muitas batalhas sozinhos porque tememos conversar com alguém. A maioria de nós, homens, segundo Larry Crabb, é conhecida pelo seu silêncio. Na relação entre pais e filhos, o autor afirma que muitos filhos raramente ficam sabendo do passado de seus pais, da sua história de lutas, vitórias, fracassos, o caminhar pela fé, simplesmente porque nós pais não compartilhamos essas histórias com nossos filhos, deixando de agregar algo importante e útil para a vida futura deles. Então, nesse livro, O Silêncio de Adão, Larry Crabb afirma que Adão estava lá e ele se calou. O silêncio nos torna fracos. Segundo o autor de Eclesiastes, há um tempo de falar e há um tempo de calar, mas calar fora do tempo é ruim. A tragédia aguarda aqueles que se calam. Ao contrário do ditado popular que diz que o silêncio é ouro. Neste livro, o autor diz que fora de hora, fora do seu tempo, o silêncio é letal. Ele não é uma defesa contra o caos, é apenas uma camuflagem.
Somente pecados não confessados e segredos bem escondidos podem nos afastar da graça salvadora. Larry Crabb, O Silêncio de Adão.